Olá, meus queridos irmãos, muita paz, muita luz. Boa noite a todos. Nós estamos dando início à nossa reunião doutrinária de hoje. Eu sou Cid Guilherme Amorim, trabalhador do Centro Espírita Boa Nova, aqui em Feira de Santana. E hoje são 5 de janeiro de 2020. Nós escolhemos fazer um tributo, uma homenagem ao Espírito André Luiz, que através da psicografia de Francisco Cândido Xavier deixou um grande legado para todos nós. Esta obra magnífica que mergulha, faz com que a gente mergulhe no mundo espiritual e conheça desde os aspectos espirituais, científicos, religiosos, filosóficos, com essa obra importante deixada para todos. E convidamos então os nossos irmãos para a prece inicial. Senhor Jesus, nós, os discípulos imperfeitos da Tua mensagem de amor, estamos em reflexões. Abençoa-nos durante esses minutos breves em que possamos refletir e aprender mais sobre a doutrina. Nos abençoa, Senhor, e dessa forma, formulando votos de muita paz, é que damos por iniciada a tarefa de hoje. Dando início à nossa tarefa, nós estamos hoje estudando o primeiro livro de André Luiz, Nosso Lar. É um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e que é o nosso tema de hoje. O estudo de hoje, a reflexão, não dispensa a leitura do livro, até porque é importante que cada um de nós venhamos a conhecer minuciosamente esta obra. Nós sabemos que recentemente foi lançado o filme, Nosso Lar, e também não se dispensa a leitura do livro. O livro nos leva a uma reflexão muito profunda acerca da vida. Aí a gente vai fazer uma análise importante. Será que é necessário mesmo, o homem mesmo estando encarnado, saber o que o espera após a morte do corpo físico, o que o espera na vida espiritual? São questões como essas que nós ficamos em reflexão. E André Luiz vai nos dizer que quando os ensinos espíritas forem bem compreendidos e examinados, absorvidos pelos homens, estes mudarão o comportamento social em razão da modificação moral. E teremos aí uma sociedade mais justa, uma sociedade mais pacífica, porque os homens irão se respeitar com mais profundidade e, ao mesmo tempo, irão se entreajudar. Quando Kardec, no livro A Gênese, vai nos falar sobre a população do globo terrestre, ele nos diz que existem espíritos maus ao redor da Terra, porque existem homens maus na Terra. Eduquem-se os homens, modifiquem-se o psiquismo e teremos então uma vibração mais saudável, mais elevada. Teremos, por consequência, a companhia de espíritos bons ao redor do planeta terrestre. Então nós vivemos mergulhados no mundo de ondas e vibrações, onde a nossa escolha, a nossa vontade, a colocação do livre-arbítrio, a alimentação dos pensamentos e a conduta que nós elegemos para o nosso cotidiano é que vão fazer a diferença, demonstrando em qual ou tal vibração nós estagiamos. Então, aí a gente vai perceber com a obra de André Luiz, Nosso Lar, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor e o mesmo se dá relativamente com o trabalho. André Luiz é o pseudônimo espiritual de um médico que exerceu a medicina no Rio de Janeiro e abriu mão do próprio nome para resguardar a família encarnada. A grande especulação que tenha sido talvez o médico Oswaldo Cruz, Carlos Chagas ou Faustino Esposel. E esse não é o tema importante, esse não é o ponto mais importante, mas sim a obra que foi deixada por ele, que, preservando o seu nome, deixou uma grande obra e assumiu o nome, o pseudônimo de André Luiz. O livro Nosso Lar
Ele possui 50 capítulos, 281 páginas. O autor é o espírito André Luiz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele foi concluído em 1943 e a sua primeira edição pela Federação Espírita Brasileira foi em 1944, o período em que nós estávamos transitando na grande Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver que o prefácio desse livro foi ditado por Emmanuel e a introdução é do próprio autor André Luiz. É um livro que narra a chegada de André Luiz espírito no mundo espiritual. A princípio, ele passa pelo estágio de um sofrimento numa região chamada Umbralina e depois ele vai se encontrando onde recebe o socorro espiritual e aí nós temos uma gama de ensinamentos espíritas. É uma cidade espiritual localizada geograficamente acima da cidade do Rio de Janeiro. Esta cidade espiritual, que é uma colônia espiritual, ela foi fundada no século XVI por portugueses distintos, desencarnados no Brasil. A localização, como falamos, sobre a cidade do Rio de Janeiro, e tem a governadoria, que é um edifício de torres soberanas que se perdem no céu. Existem 6 ministérios na cidade de Nosso Lar. Esses 6 ministérios são o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e o Ministério da União Divina. Os ministros, cada ministério é administrado por 12 ministros. A população, segundo André Luiz, em 1943, quando psicografava o livro, é de aproximadamente 1 milhão de espíritos. As construções têm dependências e lugares especiais, grande muralha protetora da cidade, com baterias de proteção magnética, conjuntos habitacionais, uma praça central que acomoda aproximadamente 1 milhão de pessoas, espíritos, fontes luminosas, jardins, parques arborizados, o bosque das águas, o rio azul, o campo da música e a câmara de retificação para os enfermos, entre outros tantos lugares. Existe o edifício da governadoria também, que é encabeçado de torres soberanas, como falamos inicialmente, e é uma verdadeira cidade espiritual que serve para a regeneração de espíritos que, logo que desencarnam, vão para esse estágio nessa colônia para um processo de recuperação. Pavilhão do Restringimento, no Ministério da Regeneração, onde os espíritos são preparados para a reencarnação, sofrendo o restringimento do corpo espiritual para o tamanho adequado ao processo reencarnatório. Nós encontramos também um dos templos de iniciação no Ministério da União Divina, construído em estilo egípcio. Desde a publicação do livro em 1944, o livro vem atraindo a atenção de muitas pessoas, até porque mostra que a convivência na colônia espiritual Nosso Lar tem muito a ver com a nossa vida humana de encarnados, porque as atividades, o trabalho, os estudos, a recuperação tem sido praticamente uma continuidade da vida material, da vida encarnada, e é uma colônia de transição. A gente vai perceber que existem, entre outras citações, o aeróbus, que é um veículo de transporte de grande comprimento, deslocamento, veloz e aéreo. Tem o globo de cristal de 2 metros de altura, utilizado em reuniões mediúnicas com os encarnados, e a forma de pagamento no mundo espiritual, que é chamada de bônus horas. Quanto mais o espírito faz o bem, trabalha em prol do próximo e da vida, mas ele ganha a moeda no mundo espiritual chamada bônus horas. É aquele crédito que ele ganha para ter uma ascensão melhor. E André Luiz dá continuidade relatando o seguinte: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões.
Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições, sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações, sem palavras articuladas. E aí André Luiz nos faz refletir o que representa a existência corpórea para nós. Todo o livro Nosso Lar, ele nos traz uma reflexão do valor da existência humana. Porque seremos no mundo espiritual, teremos, encontraremos, vivenciaremos aquilo que nós dermos continuidade aqui no plano físico, ou melhor dizendo, encontraremos na vida espírita aquilo que nós adquirimos durante a vida material. Uma vez que a experiência humana irá constituir a aquisição de bagagens para a nossa vida de espírito. Nós não temos, nós somos espíritos e a nossa vida humana tem um valor imprescindível, até porque estamos aqui experienciando, estagiando, para depois voltarmos para casa. É evidente, é natural, graças ao instinto de sobrevivência, que tenhamos o temor da morte, que tenhamos o instinto de sobrevivência, graças às nossas heranças atávicas, à igreja, às religiões, às experiências anteriores. Mas o Espiritismo veio esclarecer nossa consciência e nos mostrar que nós somos espíritos e aqui estamos na vida humana, nos preparando para voltar para casa. Um dia a aula vai terminar. Como diz a música de Milton Nascimento, o trem que chega é o mesmo trem que vai partir. Então, como diz também a música de Raul Seixas, o trem falando sobre o trem, né? Olha, olha o trem, vem chegando por trás das montanhas azuis, olha o trem. Esse trem vai chegar e vai parar em nossa estação. E nós, viajores da eternidade, teremos que partir. Então paramos para analisar qual o sentido nós estamos dando à nossa reencarnação. Que valor damos à nossa vida? Como estamos lidando com os desafios, com os enigmas, com os problemas humanos? E lendo, viajando nas páginas de André Luiz, no livro Nosso Lar, inicialmente, nós vamos entender que a vida espiritual será a consequência daquilo que fizemos durante a vida humana na Terra. Nos capítulos iniciais, André Luiz faz uma descrição da vida, uma descrição muito fantástica, do local onde ele se encontrou quando logo chegou no mundo espiritual. Após a sua desencarnação, sentia-se permanentemente em viagem, pouca claridade, pavor por chacotas vindas de desconhecidos, dificuldade para dormir, lágrimas permanentes, esteve próximo à loucura e prestes a perder a razão. Via seres monstruosos, irônicos, perturbadores, recordações da existência terrena, quando gozava de prosperidade material. Sentia falta do seu lar, diversas vezes recordava da esposa, dos filhos. A paisagem que, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz, alvacenta, amortalhada em neblina espessa, com os raios do sol muito longe. E ele narra: cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, muitas vezes gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava. Foram diabólicas formas, rostos, alvares, expressões animalescas surgiam, de quando em quando, agravando-me o quadro de assombro. E gritavam muitas vezes: suicida, assassino, você merece sofrer. André Luiz padeceu por aproximadamente 8 anos, conforme os relógios da Terra, nessa experiência dolorosa,
e seguindo, ele várias vezes tentava buscar ajuda e não conseguia. Naquele instante nunca fizera tanta falta para André Luiz os valores espirituais. Ele, preso ainda a uma filosofia imediatista que o absorvera no mundo, a existência terrestre não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum, ou seja, uma vida materialista cheia de galanteios, de status social, o seu diploma, a sua carreira profissional valia pouco naquele momento, porque vivia de status durante sua vida terrena. Então André Luiz sentiu o impacto daquilo que ele mesmo se permitira durante a vida de encarnado e conquistar os títulos universitários sem maiores sacrifícios. Perseguia situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do seu grupo familiar, mas algo fazia experimentar a noção de tempo perdido, quando encarnado. Não desenvolvera os germes divinos que Jesus colocara em sua alma, ao contrário, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Verificava que alguma coisa permanecia acima de toda cogitação meramente intelectual. E dizia: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo, a noção de espaço, esvaíra-se-me de há muito tempo. Estava convicto de não mais pertencer ao mundo dos encarnados. Como flor de estufa, não suportava o clima da realidade, não adestrara órgãos para a nova vida, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em mim. Depois de tanta experiência dolorosa, isso já passando os 8 anos aproximadamente, de tanto relutar dentro de si mesmo, eis que na região umbralina vem a equipe espiritual, à frente um espírito chamado Irmão Clarencio, que trazia nas mãos um cajado luminoso. E então, aproximando-se de André Luiz, o resgata de forma muito amorosa. E André Luiz é levado para Nosso Lar, onde se encontra na região chamada Nosso Lar, a colônia, logo na entrada, os portais, uma grande muralha de proteção magnética que ali protegia aqueles espíritos. E André Luiz, então, acolhido, ele foi então conduzido pelo irmão Clarencio, que sorrindo lhe disse: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Deus não espera as nossas rogativas para nos amar. Entretanto, é indispensável nos colocarmos em posição receptiva quando André Luiz mentalizou firmemente a necessidade de auxílio, dilatou o padrão vibratório e alcançou a visão de socorro. É preciso querer, é preciso determinar em si a mudança e colocar em nossas escolhas a necessidade de mudar. Nenhum de nós muda o outro, conforme diz o Espírito Emmanuel. Cada um de nós tem um momento próprio para despertar. E quando despertamos é quando nós caímos em si ou em nós mesmos, é que nós despertamos para a vida e vamos fazer a revisão de valores. Então é importante que vejamos que a determinação, a vontade aplicada, a continuidade do esforço é que nos darão novos alcances diante das conquistas da vida. E no mundo moral, nós teremos essas conquistas chamadas por Joana de Ângeles silenciosas, que não têm testemunhos, não têm comprovações externas, mas se realizam em nosso mundo íntimo. E ali, chegando no mundo espiritual, na colônia espiritual, Nosso Lar, André Luiz foi muito bem recebido. Ele se deparou com regiões mais frescas, arborizadas, bosques, praças. Podia respirar ares diferentes, a leveza do ambiente, a energia. E então foi fazer parte da prece coletiva, que tinha como finalidade manter as vibrações positivas da colônia. Então, André Luiz foi atendido pelo médico espiritual que o acolhera. Ele foi muito bem recebido e naquele momento
teve o diagnóstico de suicídio. Era um suicídio indireto, devido ao seu comportamento, ao abuso que ele fazia do corpo físico, o uso abusivo das suas energias sexuais, a sua vida de galanteio exagerada, a boemia e todo um comportamento desregrado, a sua ingesta também, que era de alcoolismo, de alguns alimentos extravagantes, sem contar a sua questão moral, o seu exagero, a sua ambição pela vida de status, pela vida de alta nata da sociedade carioca. Então, André Luiz, chegando no mundo espiritual, ele teve esse impacto com ele mesmo. Ele passou a perceber que o sistema de avaliação da região onde ele se encontrava não tinha como escapar, porque aqueles seres espirituais que chegavam até ele e o acusavam, ele reconhecia na intimidade do seu ser que era verdade, não tinha como escapar. Então havia a acusação, ele não estava diante de tribunais, mas era o tribunal da própria consciência, que lhe mostrava que realmente ele teria, em parte, estragado a sua reencarnação, ou, para dizer melhor, não teria aproveitado devidamente a sua existência terrestre. E hospitalizado, foi reconfortado pelas energias novas. André Luiz sentia-se outro, mas com numerosas interrogações na mente. Apesar da sensação de alívio que experimentava, ele é atendido pelo médico espiritual com muito amor e então passa a receber os esclarecimentos acerca da sua realidade, acerca das tarefas que lhe cabiam futuramente. O seu organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo, como é narrado no livro. E nós vamos ver que a origem da sua enfermidade era a oclusão derivada de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades praticadas por ele no campo da sífilis. Era o abuso da sexualidade. Onde ficam impressas os atos da vontade do espírito? No perispírito. Esse agente que guarda todos os elementos que nós pensamos, realizamos, o que nós vivemos. É como se fosse um HD de uma máquina de computador em que nós armazenamos tudo o que nós vivenciamos. É o corpo do espírito, onde ali ficam guardadas as chamadas impressões. E o espírito, guardando-as na mente, ele imprime no perispírito em forma de sensações, de impressões, de elementos fluídicos. Porque o corpo do espírito, que é o perispírito, guarda essas sensações. Mas o espírito é que é o senhor da bagagem que traz tudo aquilo que ele vivenciou. O corpo espiritual é suscetível de levar sequelas ao outro lado da vida. É muito comum, quando uma pessoa desencarna, ela guarda aquilo que Kardec chama de impressões. Se alguém desencarna de um tiro, por exemplo, no tórax, essa pessoa provavelmente e generalizadamente vai conservar as impressões da dor. Se desencarna de um infarto, por exemplo, ela poderá, um infarto fulminante, guardar as características e as impressões daquela dor precordial que a levou ao desencarne, até que ela vá se desmaterializando e se desimpregnando das sensações. E isso se dá de forma mais imediata quanto mais nos elevamos espiritualmente, intelectual e moralmente também. André Luiz também encontra um amigo espiritual chamado Lísias, que o esclarece acerca de vários assuntos e fala da fundação da colônia Nosso Lar, como também fala acerca das dificuldades do homem terreno. E ele esclarece que o homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas.
Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. Tudo vem de Deus, tudo retorna a Deus. Nós somos criaturas de Deus. Aí Kardec, em O Livro dos Espíritos, questiona: nem quem é, o que é Deus? E eles dizem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É a causa de tudo que existe. Há muitas moradas na casa de meu Pai, já dizia Jesus. E no mundo espiritual, infinitamente, uma vastidão de regiões. Para onde vamos depende do nosso estado vibratório, depende daquilo que fizemos de nós mesmos durante a vida na Terra, da bagagem que nós já adquirimos durante outras existências. O que é mais importante? Diz o Espírito Emmanuel: fazer o bem, melhorar-se a cada momento. Está hoje melhor do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Esta é a grande proposta do Espiritismo para todos nós. E no mundo espiritual, André Luiz passa então em nosso lar a descobrir uma infinidade que a vida oferece, as vibrações que pulsam ao infinito, ao ponto de dizer que o universo é luz coagulada. A alimentação é um outro problema muito grande em nosso lar, porque os espíritos que ali habitavam, eles tinham um comportamento alimentar e um comportamento social em que acreditavam estar ainda encarnados. Eles se comportavam, muitos deles, como se estivessem encarnados, se alimentavam com alimentações típicas das alimentações da terra. Então a governadoria da colônia achou por bem, durante 6 meses, deixar que a alimentação fosse mais fluídica, onde eles se alimentavam das energias magnéticas, do ato de respirar na colônia, das vibrações mais sutis da natureza, para desmaterializar assim a condição de alimentação ali na colônia. Porque já estavam adensando o comportamento, bebendo bebidas excitantes, se alimentando com banquetes, como se estivessem ainda no planeta Terra, na condição de encarnados. Então, para dar uma melhoria, a governadoria restringiu a alimentação, elevando assim o padrão de absorção das energias naquele ambiente. Depois de um tempo, André Luiz, já muito melhor, encontra a sua mãe, também desencarnada muito antes, e que estava numa condição espiritual muito mais elevada. E ali ele pode sentir o quanto o amor tem continuidade na vida. Então ele encontra igualmente uma outra jovem, que era neta de uma senhora desencarnada chamada Dona Laura. E esta neta passa 15 dias nas zonas umbralinas, adormecida, revoltada, se questionando sobre o noivado, porque não casou, se o seu noivo amava. E então a sua avó, muito comovida, lhe diz: teu noivo era um homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Arnaldo o conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. E aí ela vai perceber que o noivo a amava mais da sua forma, e no mundo espiritual ela sente falta do lar material e deseja voltar. Quando é tomada pelas forças umbralinas e retorna novamente para nosso lar adoecida. É cuidada pelos espíritos amigos, e a demonstração de que ainda muito temos que fazer para evoluir espiritualmente. O fato de desencarnar não nos torna evoluídos. Muitas vezes temos pessoas conhecidas que desencarnam e sempre vem uma bela ficha espiritual. Era uma pessoa excelente, era uma pessoa ótima, maravilhosa. E dizem os espíritos, Allan Kardec
em o livro O Céu e o Inferno, que muitas personagens que animaram homens ilustres na terra, muitas das vezes são mendigos espirituais. O que prova que muito mais vale o que somos do que o que temos aos olhos de Deus. É muito mais importante aquilo que nós temos como intenção do que aquilo que nós fazemos aparentemente. Ter não é ser. Joana de Ângeles, numa das suas obras, vai nos dizer: o importante é o que és, é o que fazes de ti mesmo e é o bem que tu possas fazer a ti e à vida. Transitava-se nesse período, o ano de 1944, 45, a Grande Guerra Mundial, a Grande Segunda Guerra Mundial. Nós vamos perceber que milhões de espíritos retornavam para a vida espiritual, vítimas desse grande flagelo que era a Segunda Guerra Mundial. Muitos judeus chegavam à colônia Nosso Lar, muitos familiares daqueles que lá já habitavam retornavam à pátria espiritual, cansados, adoecidos, e eram acolhidos com muito amor. Então nós vamos perceber que na vida espiritual nós temos ali a continuidade daquilo que nós vivenciamos na vida na Terra. Até porque, diz-nos o Espírito Sheila, deveremos aproveitar a reencarnação, porque os minutos são ouro e assim passam de forma muito veloz. Dizem os Espíritos que um século constitui, comparando-se mais ou menos, é apenas uma metáfora, a um dia na vida na Terra. A vida passa muito rápido. Ou como diz Hermínio Miranda, nós é que talvez passamos na esteira do tempo. Então por que não aproveitar a nossa vida? E André Luiz ali já passava a ajudar outros espíritos que chegavam. Ele passava a visitar os vários ministérios e então passou a amontoar documentários, escritos, entrevistas, pesquisas para elaborar uma grande obra e ter em Francisco Cândido Xavier aquele que seria um dos instrumentos mais importantes para transcrever as suas anotações. Já havia recebido a visita de sua mãe, já havia ajudado a neta de Dona Laura, e André Luiz agora passava também como médico espiritual, porque entendera que a maior ciência é a ciência do amor, aliada ao conhecimento, ao desenvolvimento do intelectualismo, do intelecto. Ele percebia então que o amor era o grande antídoto, a grande ferramenta de trabalho para fazer o bem. E passava então a publicar, através de Francisco Cândido Xavier, as anotações que adquiria sobre a vida espiritual. André Luiz então recebe, depois de muito esforço, de muito trabalho, o título de cidadão de Nosso Lar e deixa o grande legado que inicia-se com esta obra Nosso Lar para todos nós. Através das mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, ele deixa a reflexão de que a vida continua, de que nós teremos o resultado daquilo que fizermos de nós mesmos durante a vida na Terra. Meus queridos amigos, vale a pena viver, vale a pena amar, vale a pena perdoar. É a grande mensagem da nova era em que vivemos, aproveitar a reencarnação, não apenas no sentido de divertir-se, mas de fazer o bem, ter responsabilidade. As diversões fazem parte quando temos responsabilidade. Como diz Kardec no livro A Gênese, existem muitos espíritos fanfarrões que acham que a vida na Terra é uma diversão. Atualmente nós estamos vendo tantos festejos abusivos, quando deveríamos respeitar as nossas famílias, nossos familiares e nos resguardar, viver e realizar as nossas atividades dentro do possível, mas não abusar. E nós estamos aqui de passagem, dia virá em que, conforme o codificador da doutrina, nós iremos olhar para trás e ter vergonha de nós mesmos, porque
não fizemos aquilo que deveríamos fazer e que nossa consciência sempre nos disse o que deveria ter sido feito. O dia virá quando, abrasados pelo Espiritismo, compreendendo os seus ensinamentos morais, dizermos: muito obrigado, Senhor. Eu realizei aquilo que pude, desejaria muito mais, porque gostaria de ser uma grande árvore que pudesse levar sombra para muitos cansados da estrada. Mas eu não pude. Eu pude ser um galho que balançava ao sabor do vento e, no entanto, protegia o rosto de um ou dois viandante, transeunte que passava no caminho. Eu gostaria, Senhor, de ter sido um rio que pudesse banhar as cidades, levando alimento e vida, mas como não pude, eu consegui me tornar um copo de água que matasse a sede de alguém que passava cansado. Eu gostaria de ter sido as estrelas que, suspensas no ar, davam brilho, vida e cor e anunciavam que a vida continua além da terra. Mas como não pude, eu me tornei um pirilampo que nas noites escuras anunciava a presença da luz. Então, meus queridos amigos, que possamos nos tornar luzes, possamos nos tornar conforto para tantas outras vidas. E nesse período em que nós vivemos, nunca foi, como agora, o momento mais importante de servir. E como diz o Espírito Emmanuel, quem serve, prossegue. Muita paz, muito obrigado. Agradecemos a todos por esse momento de reflexão, muito simples, mas de coração. O Espírito André Luiz que nos traz o seu legado, demonstrando a continuidade da vida, que possamos pegar a obra, estudar de forma mais minuciosa e mergulhar viajando no mundo espiritual, entendendo que nós somos espíritos e somos filhos de Deus. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Pedimos a todos vocês que nos sigam, Centro-Esp Boa Nova, nosso Instagram, Centro Espírita Boa Nova, nossos canais de YouTube e Facebook. 75992211924 é o nosso WhatsApp. Até o próximo encontro com o programa que é uma novidade que nos aguarda na sexta-feira às 18 horas. Muita paz.